Pessoal, a DeepSeek voltou. Será que agora ela vai conseguir finalmente desbancar o chat GPT? Será que você já pode cancelar o Claude, cancelar a inscrição do Google Gemini e ficar só com a DeepSeek? Porque é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. DeepSeek V4 Pro. E eu já adianto minha resposta. Na minha opinião, não, não. Não vale a pena você trocar GPT, Claude, Google Gemini para começar a usar o DeepSeek. A DeepSeek ainda, eu acho que não chegou no nível dessas inteligências artificiais para substituir completamente o uso. Mas, por que recentemente você está vendo um monte de gente falando dessa versão nova do DeepSeek? Principalmente por duas coisas. Modo especialista e modo visão. Coisa que antes não tinha ou que não era muito bom assim. E só para a gente entender e contextualizar, você lembra que ano passado, 2025, lá no começo, a DeepSeek ficou muito famosa por quê? Era uma inteligência artificial muito boa, entregando um conteúdo num valor bem acessível. Olha esse último gráfico aqui. A gente consegue ver que a DeepSeek é mais barata do que várias outras inteligências artificiais concorrentes. Só que agora a estratégia da DeepSeek parece que mudou um pouco. Ela não quer ser conhecida como a inteligência artificial mais barata de todas. Ela quer realmente competir também com capacidade de inteligência, velocidade de processamento com outras inteligências artificiais. E é justamente aí que entra o DeepSeek V4 Pro. E a primeira grande mudança está nos agentes de inteligência artificial, o que o Claude é muito famoso por resolver. E só para contextualizar, um agente de inteligência artificial de forma bem simples é uma inteligência artificial que recebe um objetivo e consegue executar em várias etapas até chegar no resultado. Um exemplo, imagina que você tem uma planilha de Excel e você pede, basicamente, analise essa planilha, encontre os principais problemas, crie um plano de ação e escreva um e-mail para o gerente. Em vez da inteligência artificial ficar você e ela batendo papo, conduzindo conversa, chat, uma etapa após a outra, você já entrega direto essa missão aqui e deixa o agente de inteligência artificial trabalhando para você. O que é muito interessante para pessoas que trabalham no escritório, como eu, por exemplo, porque você automatiza esses processos. Deixa lá o agente de inteligência artificial 24 horas por dia trabalhando para você. E aí sempre que você tiver uma atualização no seu arquivo, no seu PDF, no relatório, no sistema da empresa, já vai ter tudo prontinho para você esse processo. E a ideia aqui não é encontrar, nossa, agora sim eu vou ter um ganho real para o DeepSeek me ajudar a escrever um e-mail melhor. Não. Tá na ideia de conseguir eliminar esse processo de várias etapas. Primeiro você pede uma coisa, ele responde, depois você pede outra. Então, ele acaba esse processo de ficar nesse bate-papo. E algo interessante, só que algo interessante nisso é a DeepSeek ficou famosa realmente por ser uma inteligência artificial acessível, só que agora aumentou os preços. Mas tem uma pegadinha nisso. Não é que ela aumentou os preços. Porque quando você olha aqui e compara, ainda assim ela é uma das mais baratas. Mas ela aumentou o preço quando a gente compara com a API, que é a forma usada para conectar a DeepSeek a sistemas, aplicativos, automações. Ou seja, isso não significa que você, que trabalha no escritório, vai sentir no bolso esse aumento, caso você seja um assinante da DeepSeek. Você vai receber uma cobrança enorme? Não tem nada a ver com isso. Mas mostra uma mudança interessante, porque se a gente vê a diferença da custo da API antiga para o custo da API nova da DeepSeek, teve um salto aqui bem grande, 2, 3, 4 vezes mais. E aí, o que a gente pode analisar nesse caso? Parece que a DeepSeek está falando, olha, eu não quero ser a mais barata de todas. Eu quero realmente competir entre os melhores, em inteligência, em velocidade. E, além disso, ainda tem mais. Agora, a DeepSeek também está avançando em visão. O que seria visão? Como assim visão? Tem aqui esse campo de visão, já no aplicativo da DeepSeek. Ou seja, ela começa a entender imagens. Coisa que o ChatGPT, Claude e Google Gemini já fazem. Mas agora, nessa V4 Pro, atualização nova da DeepSeek, conseguiu implementar essa atualização. Isso, para quem trabalha em escritório, faz bastante diferença. Porque o nosso trabalho não está só em texto. Ler o e-mail, responder o e-mail. Muitas vezes a gente precisa ver um gráfico, analisar uma planilha, analisar um dashboard, aquele painel visual, sistemas, documentos, prints de tela, foto de produto. Agora o DeepSeek consegue te ajudar com isso. Imagina você mandar um print de um dashboard e perguntar: o que está errado aqui? Você manda um gráfico, manda uma foto do produto, me ajuda a identificar o part number desse material. E é aqui que a inteligência artificial do DeepSeek começa a se aproximar muito mais do nosso trabalho real.
Mas tem algo interessante que a gente tem que tomar cuidado, é que essa tecnologia ainda está sendo apresentada como experimental. Inclusive, quando você passa o mouse aqui por cima, compreensão de imagem, ele mostra ali o beta para você, dizendo que, olha, funciona, mas ainda está como experimental. Então, não faz sentido, talvez, olhar para essa novidade e dizer, pronto, a DeepSeek passou todo mundo, agora é melhor que o ChatGPT, Claude, Google Gemini. Basicamente, a DeepSeek, sim, já está mais preparada para tarefas com várias etapas. Está avançando em agentes de automações, assim como o Claude, está começando a entender imagens muito bem, como o ChatGPT, Google Gemini. Está claramente, na minha visão, pelo menos, tentando competir em capacidade com essas outras grandes inteligências artificiais e não apenas com preço. Então, será que é o suficiente para superar essas inteligências artificiais? Na minha opinião, ainda não. E existe um erro que muita gente às vezes acaba cometendo nessa comparação das inteligências artificiais, que é olhar apenas aqui o benchmark. Ver o que é mais barato, então faz mais sentido. Imagina que o benchmark é uma prova, você está numa sala de aula com vários alunos e está todo mundo fazendo a mesma prova. E lá tem questões de matemática, de física, de química, de língua portuguesa, de redação. Tem aluno que vai bem numa coisa, que não vai bem em outra. Tem aluno que vai razoavelmente bem em tudo, outros que vão ruim, maus em tudo, né? E assim vai. Porém, pessoal, um detalhe muito importante. A gente não trabalha na nossa vida pessoal fazendo prova o tempo inteiro. Matemática, física, química, benchmark toda hora. Trabalhamos fazendo o quê? Respondendo e-mail, analisando planilha, criando documento, pesquisando informação, preparando a apresentação, resolvendo um problema, entendendo uma demanda. Então, para mim, o teste mais importante, muito simples, pelo menos na minha opinião, qual inteligência artificial resolve melhor o seu trabalho, do começo até o fim. E eu ainda acho que o Claude, o Google Gemini, ChatGPT conseguem resolver isso de forma muito boa. E é justamente nesse ponto que eu ainda não colocaria a DeepSeek acima dessas inteligências artificiais. Então, se a gente voltar lá para a pergunta do começo, a DeepSeek voltou V4 Pro, a nova versão? Sim, voltou. Melhorou? Sim, melhorou. Vai desbancar o ChatGPT? Na minha opinião, não. Mas tem uma coisa bem interessante acontecendo, se a gente analisar esse cenário geral. Lá em 2025, ela provou que dá para ter uma inteligência artificial boa e barata. E parece que agora está tentando também provar que dá para ter uma inteligência artificial muito boa. E se ela conseguir juntar essas duas coisas, uma inteligência artificial muito boa com um custo bem acessível, ou seja, capacidade alta com preço competitivo, aí sim eu acho que faz sentido ChatGPT, Claude e Gemini serem um possível você tirar eles da frente e começar a usar assim o DeepSeek. Por enquanto, não vejo que isso faz sentido não, tá bom? E eu vejo mais como uma ferramenta muito interessante para colocar no arsenal, na sua manga. Você usa um pouco o Claude, um pouco o GPT, um pouco o DeepSeek, e talvez a melhor estratégia hoje não seja você procurar uma única inteligência artificial que faça tudo. Vou usar o Gemini para fazer tudo. Mas saber qual inteligência artificial serve para cada tipo de trabalho. Gemini, Claude, GPT, DeepSeek, cada um tem os seus pontos fortes.